Boa noite. Alguns estão chegando aqui hoje e tendo o primeiro contato com essa série que já vai desde do primeiro fim de semana de março e termina na semana que vem, que é domingo de Páscoa. Então, semana que vem nós encerramos essa série Inteligência Espiritual, mostrando como tudo que nós temos conversado ao longo desse mês e do próximo converge no que acontece no domingo de Páscoa. Depois, começamos uma nova série com 3 mensagens no mês de abril, com 3 mensagens que irão acontecer no dia 16, 23 e 30 de abril. E essa série será Seja forte diante das dúvidas, seja forte diante da tentação e seja forte diante da adversidade. Então, 3 mensagens convidando a gente a nos fortalecermos no Senhor, tá bom? Voltando aqui para a nossa inteligência espiritual, então você que vem acompanhando a série, vem observando que a gente tem dialogado a respeito da realidade das inteligências artificiais, como ela altera a nossa realidade e como a realidade, a partir da nossa percepção, ela se altera facilmente. E trazemos aqui uma outra forma de enxergar, que é a realidade a partir de como Deus a enxerga dentro da narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse. E hoje, como nós já entendemos como isso acontece, hoje nós vamos ver como que a minha vida pode ser usada para mudar a realidade de outra pessoa ou de outras pessoas também. E vou na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos de 5 a 11, capítulo de número 9, versículos de 5 a 11, e depois eu vou na carta do apóstolo Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá bom? Falando de Hebreus, então, o texto diz o seguinte: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que te importes, e o filho do homem para com que ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste da glória e da honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O autor de Hebreus aqui, ele está juntando o Salmo de número 8 e trazendo uma nova reflexão a partir desse Salmo para os dias de hoje. Então aqui, esse texto, ele nos conduz facilmente à confusão, porque se nós olharmos para ele de uma forma bem simples, nós vamos achar que o tempo todo ele está falando de Jesus, quando ele fala que quem é o Filho do Homem para que tu coroaste. E não é isso. Ele, na verdade, está mostrando como Jesus nos transforma e como essa transformação impacta na vida das pessoas. Eu preciso, pelo menos, lembrar alguns pontos das mensagens anteriores para que esse texto faça sentido. Vou passar rapidamente, estão todas elas no YouTube. Na primeira mensagem, nós vimos que a humanidade foi criada para uma realidade, Gênesis 1 e 2. Deus elaborou uma realidade perfeita, sem problema algum, e nos colocou nela. Em Gênesis 3, nós rompemos com essa realidade. O pecado é uma ruptura com a realidade de Deus, quando nós entendemos que nós podemos viver sem Ele ou termos uma agenda autônoma. O pecado criou uma liturgia da vida paralela à liturgia do reino. E aí nós vimos também que a humanidade vem tentando, através de métodos, filosofias, ideologias, pensamentos, se reconectar com Deus de forma infrutífera,
resolve muitas vezes um momento na sua história, um problema específico, mas não preenche na sua totalidade o buraco que nosso coração tem, sentindo a ausência de Deus. E ao longo da história da humanidade, desde Gênesis até hoje, século 21, quem já viveu um pouco mais dos 50, que nem eu, já cansou de ver o povo inventando moda para poder nos trazer felicidade, vendendo alegria e tudo mais. Isso resolve, mas não soluciona o problema, porque a saudade que nós temos, a crise existencial mais profunda do ser humano é justamente porque a realidade ao nosso redor, ela tem uma liturgia que não nos oferece proximidade de Deus. E semana passada, eu trouxe retrasada e passada, o texto do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, onde ele mostra essas duas liturgias com clareza. Somos filhos de Deus, ponto, a primeira liturgia, existe uma liturgia do reino, e o mundo, a realidade cósmica do nosso mundo, da nossa sociedade, naturalmente jaz no maligno. Existe uma liturgia de cultura. Nós temos um pouco de dificuldade com esse maligno, porque a gente compara, é natural, e não está errado, talvez incompleto, nós compararmos maligno com filme de terror. A gente acha que é um monstro que vai surgir, como nos é até ensinado, em termos até de realidade bíblica. O maligno, nesse conceito, é uma vida que nos distancia de Deus. A ira de Deus sobre a vida daqueles que se distanciam dele, ela é representada pelo seguinte: você quer viver conforme as suas paixões, conforme aquilo que você quer viver, viva. Só que eu deixo de ter qualquer responsabilidade com a sua vida. Aqueles que quiserem ter minha responsabilidade consigo, venham viver na liturgia do meu reino, da forma que meu reino espera que viva. Só que nós fomos incapazes de nos reinserirmos nessa liturgia, e Jesus, ele se torna a conexão entre a realidade do reino e a nossa realidade. Ele se torna o caminho, a verdade e a vida, e por isso que ele diz que ninguém chega ao Pai a não ser por ele, porque ele faz a conexão. Quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço dos nossos pecados, paga o preço da nossa desobediência, paga o preço da nossa autonomia, paga o preço de nós que vivemos uma agenda litúrgica fora da agenda do reino, e esse preço é pago na cruz, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, falando que lá está toda a dívida paga na cruz. Quando nós nos rendemos a Jesus, entendemos essa desconexão natural com o reino de Jesus e resolvemos nos batizar, falar assim: Jesus, eu quero viver o seu reino, nós também estamos aceitando uma outra agenda, que é essa agenda do reino que nós cantamos há pouco de forma linda e maravilhosa. Tudo isso levanta no nosso coração a seguinte pergunta: qual é a realidade que a nossa vida tem vivido? Você, nós temos procurado métodos para sanar essa ausência natural de Deus, ou nós estamos realmente dentro de uma agenda do reino? E isso não é novo, isso é bem antigo. Quando o autor de Hebreus começa a carta dizendo assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, é porque a igreja de Hebreus daquela época, ela achava que eram os anjos que traziam a realidade do reino, ou que eles respondiam à realidade do reino. Então eles criaram um método paralelo, uma forma paralela de interpretar a Deus e até de entender a sua própria humanidade. E o autor de Hebreus, já no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: não é isso. Não é isso. Aliás, ele começa o capítulo 1 falando assim: antes Deus até falava através de anjos, mas hoje ele fala conosco através de Jesus Cristo, o seu Filho. Mas ele não nega a realidade da existência de anjos. No capítulo, nesse mesmo versículo, ele fala assim: eles são realmente mediadores de Deus. Anjos existem, são seres celestiais, só que não chegam aos pés de quem vocês são. Essa é a lógica do Hebreus. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês, quando foram colocados no paraíso, no Éden, quando tudo foi criado, vocês foram criados para ser bênção, abençoadores de vidas, para serem um povo que representa a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para uma sociedade que floresceria maravilhosamente se não houvesse Gênesis 3. Se nós perdemos esse florescimento, essa capacidade abençoadora
porque nós começamos a nos preocuparmos muito mais com as nossas demandas, com a nossa realidade pessoal, com os nossos problemas pessoais, do que com as coisas que o reino de Deus espera que nós nos preocupemos. E o autor de Hebreus, ele vai dizer um pouquinho mais adiante, nos versículos de 6 a 8. Mas alguém em certo, aqui ele está citando Davi no Salmo de número 8, tá? Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de honra, e tu sujeitaste de tudo debaixo dos teus pés. Ele não está falando de Jesus, ele está falando de você. Ele está falando de mim. Ele está dizendo que lá na criação, quando ele criou a humanidade, foi para coroar tudo aquilo que ele criou, e deu à criação de Deus, deu à humanidade a habilidade, o mandamento, a ordenança de governe tudo isso. E Deus não fez isso uma vez só, não. Quando chegamos no texto de 9 de Gênesis, o que está acontecendo em 9? Tinha acabado de acontecer o dilúvio. O dilúvio, Deus limpou a terra da maldade dele, vocês vão lembrar da humanidade. Mas separou uma família chamada, que era a família de Moisés, não, de Noé. É só para ver se vocês estavam espertos mesmo, né? Separou a família de Noé. Quando a família de Noé saiu da arca, ele falou a mesma coisa para Noé que havia dito para Adão: governe tudo, é tudo para vocês, vocês são a coroa de toda a criação. Eu fiz vocês pouco menor que os anjos, mas eu não amo tanto os seres celestiais como eu amo vocês. Essa é a realidade que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, de pessoas plenamente abençoadas e pessoas que foram criadas para abençoar vidas. E quando eu trago uma agenda pessoal minha, eu fujo dessa realidade. Mas Jesus, ele reinicia tudo isso. Jesus dá um restart nisso tudo. Ele se torna o primeiro da nova humanidade, o primeiro de uma humanidade que vai viver com Deus no futuro, quando estou travando língua hoje, né? Quando toda a criação for restaurada. A Bíblia fala que tudo vai ser restaurado, que tudo aquilo que representa maligno, autonomia, ausência de Deus, todo o sistema político, governamental, todas as estruturas sociais que afastam a gente de Deus, tudo aquilo ligado à liturgia da cultura vai ser retirado, e o que vai sobrar é a liturgia do reino o tempo todo, e aqueles que são filhos e filhas de Deus vão viver dentro dessa liturgia. É isso que Jesus fala. Ele é o primeiro de muitos, Paulo fala isso, ele é quem inicia tudo isso, e já mostra que isso é possível viver hoje, e aqui Paulo faz aquela transição. Vemos, versículo 9, vemos todavia, que aquele que por um pouco, olha, esse por um pouco é a chave, gente. Se você pegar esse texto e juntar com Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, ele vai ficar muito claro, porque Jesus, sendo Deus, é o que Paulo diz, não se julgou ser igual a Deus, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, até meio redundante, né, essa tradução, mas é isso que fala, e se tornou em forma humana, sendo Deus, para obedecer a Deus até a morte, e a morte de cruz, e por isso sobreveio a Deus exaltá-lo ao nome que está, a ressuscitá-lo dos mortos e exaltá-lo ao nome que está acima de todo nome, e tudo colocou debaixo dos seus pés. Então Jesus se torna humano por um breve momento na história da humanidade, 33 anos, 30 anos trabalhando na empresa do Pai e 3 anos apresentando o ministério. 30 anos, que alguém que quisesse comprar uma mesa naquela época, não ia na Mobile, ia na casa de José. A José faz as melhores mesas daqui de Nazaré. Jesus trabalhou, ele tinha uma vida social, ele tinha uma vida comunitária, ele tinha uma vida pessoal, o trabalho, na verdade, é bênção, né? Diferente do que a gente acha. E Jesus mostra isso no seu dia a dia e cumpria todas as demandas do reino de Deus. Jesus, quando era pequeno, os pais levaram ele lá para o templo, lá para fazer o censo. Jesus sumiu, fugiu dos pais, era menino, travesso também. Quem disse que Jesus não foi travesso? Sumiu. Maria e José procurando eles que nem doidos, ele estava lá discutindo com os sacerdotes, falando assim: a casa do Pai é aqui, essa é a casa do Pai.
Então Jesus, ele tinha a divindade plena do Senhor, mas ele tinha todas as características que nós, seres humanos, temos, sem pecado algum, sem autonomia de Deus, sem desobedecer a Deus em nada, sem ter nada que corrompesse o relacionamento dele com Deus, para que na sua morte e ressurreição, ele se tornasse um pouco menor que por um pouco ele se tornasse menor que os anjos. Olha, ele se tornou melhor que olha que coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele se tornou menor do que a criatura. O Criador se torna menor que a criatura. Isso é totalmente doido num mundo de super-heróis da Marvel, não é? É totalmente louco isso. O Criador se torna menor que a criatura para que, coroado em honra e glória, sofresse a morte, para que pela graça de Deus, vimos isso semana passada, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele fez isso por você, ele fez isso por mim, para que toda a nossa vida mudasse, porque a vida nossa sem Jesus é uma vida onde achamos que tudo à nossa volta tem que acontecer em função de mim. Então, as minhas emoções só são válidas se elas me fizerem feliz. Eu só penso em coisas que me trazem benefícios, racionalidade. O relacionamento tem que ser bom para mim o tempo todo. A minha história tem que ser uma história de sucesso nos padrões da cultura. Isso é canibalizante. Quem me conhece sabe que eu trabalhei, e de certa forma ainda trabalho, como coach, fui formado numa das melhores escolas do Brasil, só que existe ali um elemento da cultura muito diabólico, porque uma boa metodologia coach, ela força a pessoa a ir além de quem ela é, se tornando aquilo que ela nunca vai ser, e se quando tem resultado, vejo boa parte das pessoas terminando doente, gente, porque não é isso, entendeu? Nós temos que entender que existe uma história na nossa vida que está além da história que está sendo contada. Quando nós estamos dentro da lógica do eu no coração, os nossos comportamentos são condizentes com a nossa felicidade. Nós olhamos muito pouco para o outro. A nossa visão social eu ia usar uma palavra aqui, ia falar besteira. A nossa visão social é em cima da minha vantagem pessoal o tempo todo. O meu dinheiro serve para mim, a minha estética é para mim, a minha política, a mesma partidária, é para mim. Vocês estão entendendo isso? Essa é a narrativa da cultura. A minha ética é para mim. Mas quando Jesus nos transforma, nos convida a entrar no reino dele e entra no lugar aonde está o nosso eu, quando ele inverte, ele restarta a nossa vida através da nossa entrega a ele, ao reino dele, já não é mais a respeito de mim, é a respeito dele o tempo todo. E todas as setas que apontavam para mim, apontam para fora. E aí eu construo uma história com Deus apontando para fora. E quando eu construo uma história com Deus apontando para fora, eu me torno luz para as nações. Dentro da falha, eu falo de mim. Dentro do reino, eu falo de Deus o tempo todo. A minha vida existe em função do reino. Eu tenho uma narrativa de vida em função do reino. E é isso que o autor de Hebreus vai nos levar a compreender quando nos versículos 10 e 11 ele fala assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, ou seja, Ele mesmo, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles, da nossa salvação. Agora vem, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Gente, isso aqui é santificação. Quando eu tenho uma vida para fora, que o reino transborda de mim, eu estou falando de santificação. Porque o reino nos aparece. E santificação, eu falo, gente, eu acho que faz 20 anos que eu prego, eu falo dessa mesma forma. Não diz a respeito da minha perfeição, e nem a respeito da minha bondade. Santificação na Bíblia diz respeito ao meu chamado para fazer parte de um reino que apresenta a Deus no centro de tudo o tempo todo, até nos nossos erros, até no pedir perdão, até no refazer nossas histórias com as pessoas. Isso é transformador, porque isso nos traz
para uma nova realidade. E essa realidade é que transforma a vida, gente. Viver essa realidade transforma vidas mais do que as nossas palavras, porque essa realidade traz uma agenda do Espírito Santo para a nossa vida, a agenda do nosso Espírito... Estou travando a língua de novo, que raiva. Espera aí. A agenda do Espírito Santo gera uma agenda para a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de você, de mim, e a agenda da igreja impacta a cultura à nossa volta. E eu quero rapidinho terminar, e já estou terminando mesmo, indo lá para Atos capítulo 2, onde é a primeira forma que é apresentada essas três agendas juntas, a agenda do Espírito, a agenda da igreja e a agenda do impacto cultural. Quando quando Lucas escreve Atos, logo no primeiro capítulo, logo após o discurso de Pedro, levar mais de 3.000 pessoas ao batismo, ele vai falar assim, esse grupo, ele passa a viver uma agenda do Espírito, dizendo o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Existem aqui 1, 2, 3, 4 elementos da agenda do Espírito na vida da igreja. E aqui eu ouso dizer, me atrever e ser até um pouco exortativo. Se no nosso convívio não tivesse esses 4 elementos, nós possivelmente estamos fora da agenda do Espírito Santo para a igreja. O primeiro elemento é o ensino. O primeiro elemento é o ensino. Desde Êxodo, uma igreja tem que aprender a ser igreja o tempo todo. E esse ensino é na palavra de Deus. Uma igreja que se alimenta, até recentemente eu vi um mentor falando, né? E aí, deixa eu abrir parênteses e fechar parênteses brevemente, ele fala assim, um jovem veio me perguntar como ele se torna um bom discípulo de Jesus. Ele veio me perguntar. Aí, ele falou assim, olha, hoje, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, o que eu menos recomendaria para um bom discípulo de Jesus é escolher 5, 6 pregadores da internet para ficar aprendendo sobre a Bíblia e sobre o reino. Isso vai te confundir. Você precisa pegar um mentor, uma pessoa que caminhe com você, ensinando a Bíblia, de preferência alguém mais, não precisa nem ser mais acadêmico, mas mais versado na vida, na caminhada da palavra. Não existe agenda do reino sem Bíblia, com pregação de internet, não existe, gente. Isso não existe. O segundo elemento da agenda do Espírito é comunhão, é caminhada junto, é viver junto, é estar junto. Não existe agenda do Espírito para as pessoas que querem viver uma agenda em casa, dizendo-se do reino. Não tem isso. Poxa, é só olhar, gente, não sou eu que estou falando. Olha, eu convido você a olhar para a Bíblia com honestidade, com franqueza, pedindo que o Espírito Santo fale com o seu coração. Convido mesmo. Dá uma olhada e veja lá. Poxa, eu vejo assim, Deus chamando Abraão e uma família toda. Não é só Abraão. Abraão, agora você sai da sua casa, larga a sua mulher, sua esposa, seus filhos, deixa todo mundo aí, vai você. Não tem isso. Eu vejo uma família inteira. E a família estendida, porque não saiu só a casa de Abraão, não. Saiu aquele povo todo lá, arruma encrenca no meio do caminho. E família, quando sai junto para qualquer coisa, dá encrenca. Não tem jeito, é encrenca mesmo, e foi. Aí daqui a pouco eu vejo Deus movendo milhões de pessoas através do deserto. É gente junta. Deus quer gente junta na agenda do Espírito. É assim o tempo todo, não tem isso. Eu vou ficar aqui hoje ouvindo aqui a pregação porque eu estou no conforto da minha casa. É bom, eu sei que é bom para mim também. Tem hora que eu gosto disso pra caramba. Mas não é isso. Nós temos uma agenda do Espírito que precisa passar pela igreja. Outro elemento, mesa. Essa então tem sido uma coisa que está... acho que Deus está enfiando uma faca na minha jugular assim, ó. Quem está sentando na sua mesa com você para aprender a Bíblia? Não é sentar para comer churrasco só. Se bem que churrasco é bom, viu, fião? Já arrumei outra para você, viu? Já arrumei outro churrasco para você, viu? Você nem sabe ainda, vai ver daqui a pouco. É bom, mas não é só isso, entendeu? Não é só sobre bater papo, sobre desopilar o fígado, não é sobre isso. Tá? Vamos conversar sobre tudo isso, fazer isso também. Mas vamos sentar à mesa para ouvir, tá? Eu estou te ouvindo, eu lembrei desse versículo aqui, a gente vamos sentar. Poxa, eu não sei nem que versículo falar, peraí que eu vou perguntar lá, sei lá, para o Jackson, para o William, para o Cláudio, mas eu quero pelo menos orar por você. Não deixa ninguém sair da sua mesa sem oração, não deixa. Aconteceu um negócio aqui, gente, o Jackson viu, não vai deixar eu mentir não. Cheguei aqui 5 horas com o pessoalzinho aí,
E eu estava aqui mostrando um brinquedinho novo que eu comprei para o Jackson, sentado lá atrás. Não sei quem viu, você viu também, né? Essa Miriam estava sentada, a Cláudia estava lá na ponta. Entrou um moço aqui, ó, deve ter na faixa dos 45 anos. E aí a gente já, quando entra alguém, acha que vem pedir alguma coisa, né? É o normal, né? Quem está aqui viu. Ele encostou ali, ele falou assim, eu não quero nada, eu quero oração. Falei, é para já. Vamos sair daqui, porque esse povo de louvão é barulhento, vamos lá para o fundo lá. Brincadeira, viu? E oramos, ele falou, Cláudio, eu só quero oração. Qual que é o seu nome? Márcio. Oração para quê? Ele expôs os motivos, particularidade dele. E orando, ele falou, obrigado. E saiu, não deixa ninguém sair da sua presença sem oração. E oração é na mesa. Oração é na mesa. A gente tem que ter gente na nossa casa, e essa é a quarta pauta da agenda do Espírito. Quando essa agenda do Espírito entra na vida da igreja, nós temos uma agenda da igreja, e é assim que Lucas vai começar a falar da agenda da igreja. Vou só citar, os textos estão aí, você confere depois na sua casa, e se eu estiver falando besteira, pode me chamar a atenção. Quando a igreja está na agenda do Espírito, a primeira coisa que é gerada é temor a Deus. Temor a Deus. Nós estamos reunidos aqui essa noite, nesse lugar, por mais despojado que ele seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus Cristo está nesse lugar essa noite. Nós temos que entrar com esse tipo de reverência. Descontração não é irreverência. Eu não estar de terno e gravata não é irreverência. Nós temos que entrar com esse tipo. Quando o Espírito age no meio da igreja, a primeira mudança de comportamento na vida da igreja é temor a Deus. No versículo 43, acontecem maravilhas e milagres. Quando o Espírito atravessa a igreja, nós ouvimos falar de maravilhas. Fulano foi curado, o casamento de Beltrano foi tratado, a vida de fulano melhorou. A gente colhe isso, mas eu preciso viver a agenda do Espírito para ter uma agenda da igreja. A agenda de igreja, meus amados e minhas amadas, eu já falei isso há muito tempo, mas como dizia Bill Hybels, às vezes é colocar água num balde furado. A agenda da igreja não é programação. A agenda da igreja não é programação. A programação, ela existe para atender a agenda da igreja. A agenda da igreja é temor a Deus, maravilhas e milagres, unidade, versículo 44, generosidade. Quando o Espírito Santo age numa igreja, essa igreja é generosa. Ela olha, ela não tem problema com dinheiro. Eu ouvi uma frase de uma pessoa essa semana que não tem nada a ver com igreja. E eu parei para pensar e me chamei de burro. Eu me chamei de burro, ninguém me chamou, eu me chamei de burro. Eu olhei para mim mesmo no espelho e falei, você é um burro. Ele falou assim, os caras que têm mais dinheiro no mundo, e a gente estava conversando sobre Steve Jobs, todo mundo sabe quem é Steve Jobs, né? Sabe? Eu acho que o Steve Jobs poderia, se ele não tivesse morrido de câncer, ele ia passar a vida dele inteirinha. Ele é o dono do iPhone. iPhone todo mundo conhece, né? iPhone é mais comum, né? Ele ia passar a vida dele inteirinha de sandália, calça jeans e camiseta. E o cara era rico, podre de rico. E aí essa pessoa falou assim, sabe por que o Steve Jobs ganhou tanto dinheiro na vida dele? Porque o dinheiro era o que menos importava. Aquele cara era conectado com um propósito. Ele tinha um propósito. E quando a gente desconecta do propósito da nossa vida, a gente fica correndo atrás do dinheiro. E Jesus nos deu um propósito claro de vida. E tem muita gente sofrendo com o dinheiro e correndo atrás do dinheiro porque desconectou do propósito. E esse propósito leva à generosidade. Uma igreja conectada com o propósito, ela é generosa com o reino, ela não tem problema em dar dinheiro para servir ao reino. Não tem problema. É claro, você não vai colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Eu entendo até que tem muita gente aí se aproveitando disso. Eu não nego essa realidade. Mas se eu conheço a igreja, eu conheço as pessoas, eu conheço a missão, eu conheço o propósito, por que não ser generoso? Porque dele, acabamos de cantar, porque dele, por ele, para ele, toda a glória. Agora, se a gente fica no dinheiro, a gente cai naquele texto lá que o dinheiro é a raiz de quê? Todos os males. Pessoas conectadas com o propósito do reino não tem problema com generosidade. Isso está lá na igreja de Atos. Essa igreja cultua, não coloca domingo como um horário na agenda, mas faz parte da vida da igreja. Volta de novo a Lucas falando, essa igreja senta à mesa, essa igreja vive a alegria e essa igreja louva. Uma agenda da igreja acontece através da agenda do Espírito. Se não tiver agenda do Espírito, nada disso acontece. A gente vai ficar aqui trabalhando, a igreja vai ficar vivendo de programação, de maneira para motivar os outros. E aí Lucas, ele termina
mostrando a repercussão desse tipo de vida. Ele vai nos falar que aí Deus usa a igreja, e aqui eu chego no final da nossa mensagem, uma igreja que tem uma agenda do Espírito, que muda a sua agenda, ela transforma a realidade à sua volta. E olha o que Lucas fala no final do versículo 47. E o Senhor fazia o quê? Gente, caiu o apresentador aqui em cima da mesa. Vocês viram em algum momento nesse texto, em algum momento, Lucas se preocupar com a quantidade de pessoas que tem numa igreja para uma igreja ser legal? Vocês viram isso aqui em algum momento? Você tem que ter 10, 20, 30, 40, 50? Você viu aqui Lucas falando do tipo de música que tem que cantar na igreja para uma igreja ser legal? Ou como tem que ser isso? Não tem isso em nenhum momento. Eles têm uma agenda do Espírito que move uma agenda da igreja e Deus acrescenta as pessoas. É assim que nós mudamos realidade. É assim que nós nos tornamos luz para as nações. É assim que nós nos tornamos sal da terra. Viver a agenda do Espírito. Eu estou travando de novo a língua. Tomei pouca Ritalina hoje, eu acho. Viver a agenda do Espírito. Deixar que essa agenda do Espírito mude a nossa forma de ser igreja para que pessoas sejam acrescentadas. Assim que nós mudamos a realidade e impactamos a realidade dessas três formas, porque nós sabemos quem morreu na cruz por nós. E que Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês, sinceramente, ao longo dessa semana, a um desafio pessoal de olhar para essas três agendas, viu? Se quiser, eu passo até o PowerPoint. Olhe para isso. Conversem lá no grupo sobre isso também. Conversem sobre isso também. Vejam como isso se transforma em uma vida para o reino, que vai juntando pessoas para esse reino que nós cantamos de forma tão bonita essa noite. Venha o teu reino, faça a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Vamos orar?